Olá pessoal, boa noite. Hoje nós estamos voltando ao mundo aqui do Instagram, das lives, sobre um tema muito importante. O tema educação, resiliência e antifragilidade. Tudo isso pensando no ano de 2021. O ano passado ele deixou para a gente uma série de lições e é sobre isso que a gente vai refletir nesse momento. Eu agradecerei a Annelise, o Paulo Rogedo, a Paula, se puderem enviar suas perguntas e participarem conosco. Veja bem, o ano de 2020 ele caracterizou a educação brasileira por uma anormalidade. Essa anormalidade afetou famílias, afetou a rotina dos professores, os gestores educacionais estão vivendo momentos difíceis, sejam os gestores públicos, sejam os gestores privados. Comparando, fazendo uma metáfora daquilo que Jesus de Nazaré fazia e como ele vivia, parece que no ano de 2020 nós vivemos aquela tempestade. Caiu uma tempestade forte, os discípulos perceberam que Jesus Cristo estava dormindo, e aí eles foram chamar. E ele disse: homens de pouca fé, e acalmou o vento e a tempestade. Bom, essa lição de Jesus é uma lição de como lidar com aquilo que é atípico, que é uma coisa que nós temos que enfrentar, são as dificuldades que todos nós vivemos. E o ano de 2020 foi um ano extremamente difícil. Os estudantes já estão querendo voltar às aulas, as pessoas estão querendo voltar à normalidade, todos nós estamos impactados pela vinda ou não da vacina. Nós dependemos de pessoas que talvez desconhecem um pouco a missão social que é cuidar de um país inteiro, de maneira orgânica, de maneira federativa, de maneira republicana. Bom, mas pensando em educação, olha, nos últimos anos nós já vivemos a transferência, a mudança de vários ministros da educação. Essa é a conjuntura. O que vocês pensam disso? Um país com 2 anos de governo, já ter tido aí 4 ministros da educação, esses ministros, alguns com currículos questionáveis, possivelmente com dissertações que não eram dissertações totalmente verídicas, algumas com acusação de plágio. Mas o que nós não podemos plagiar de ninguém? É a ineficiência. Então, veja bem, nós precisamos de uma vacina, mas de uma vacina de conhecimento. Agora, às 20h30, segundo Paulo Rogedo, a vacina de fevereiro chega, né? O ministro vai fazer um pronunciamento. Veja, nós precisamos estar sempre atentos, porque a escola precisa de uma vacina de cidadania. As escolas, sejam públicas ou privadas, elas sofreram impactos terríveis. Veja bem, quando um pai de uma escola particular vai lá na secretaria, ou nem poderia ir, né, porque no momento do distanciamento, e retira a sua filha da escola privada, isso vai impactar na rotina de gestores e professores que estão ali tentando fazer com que a educação aconteça naquele âmbito privado. Bom, esse estudante, esse educando, vai se transferir para uma escola pública. E lá nós já sabemos os inúmeros problemas, desde o IDH, do IBGE, da formação dos professores continuada, que é questionável. Nós sabemos da precariedade que
são os serviços oferecidos na maioria das escolas públicas, e aí a educação sofre esse impacto de ter a escola vazia, de ter uma escola com pouca gente para conduzir um processo que seja eficiente e eficaz. A escola pública sempre sofreu no país porque ela dependeu de investimentos de pessoas que têm os seus filhos matriculados nas escolas de elite. Então aí nós temos um sério descompasso. Quem não vê, quem não consegue entrar na realidade, e nós falamos tanto de empatia nesse último ano, no ano de 2020, empatia essa que já faz parte até de uma das competências da BNCC, as escolas estão a ver navios. Bom, os gestores privados das escolas privadas, eles estão vivenciando uma realidade atípica. Eles têm que lidar com a inadimplência, com a pouca retenção e a captação questionável, porque se pergunta, e essa é a pergunta do momento, quando a escola vai voltar a funcionar de maneira presencial? Ora, as famílias estão querendo isso, a maioria. As crianças e adolescentes, os educandos estão querendo isso. O governo quer isso, alguns governos querem. Os cidadãos querem que a vida volte ao normal, mas contudo, existe uma crise educacional que tem a ver com comportamento, com hábito, com costume. A maioria das pessoas, infelizmente, não obedeceu o isolamento social, o lockdown, todos os protocolos que precisavam para que a doença se fosse com maior celeridade. O governo, infelizmente, ainda não definiu sobre a vacina, não é? Tomara que decida com rapidez, e as escolas estão aí, precisando de recursos. Eu falava com alguns gestores essa semana, muitos querendo também partilhar sobre as dificuldades e conversar sobre consultoria, e a maioria deles estavam preocupados com a sobrevivência, a perenidade e a capacidade institucional de resolver os problemas econômicos das instituições. Com isso, as grandes redes acabaram por sair adquirindo escolas em várias partes. E aí, o que acontece? O cenário ainda se torna mais complexo quando essas escolas têm que honrar com compromissos sérios, que são os compromissos do final do ano. Para quem entende de gestão, sabe que no final do ano, nas escolas de Minas Gerais, de onde eu falo, o professor recebe o seu salário, o 13º, um terço de férias, e todo esse volume de caixa está convivendo com uma inadimplência e com uma evasão. Então, o cenário econômico ele acaba por implicar e por impactar no cenário pedagógico. Muitas empresas prestadoras de serviço para escolas, né, seja na área da robótica, na prestação de serviços, sofreram com a redução de contratos ou mesmo com a manutenção do contrato sendo assustadoramente cortada. O cenário educacional está deixando que isso acaba criando um turnover na área da educação, né? Grandes redes estão desligando seus funcionários, reduzindo o custo, e isso acaba impactando no nível de consumo da sociedade. Antes de começar a live, eu me atrasei um pouco também, porque eu vi o prefeito da cidade de Belo Horizonte definindo que a partir de segunda-feira os serviços não essenciais estão cortados na cidade de Belo Horizonte. O que isso tem a ver com educação? Nós precisamos rapidamente recontextualizar a ideia de emprego e trabalho, não é?
A partir dessa pandemia, nós teremos um cenário onde possivelmente você, eu, nós não tenhamos emprego, mas podemos criar projetos de trabalho. É disso que eu queria falar. E para falar um pouco sobre a importância da resiliência, eu queria pegar um outro conceito, que é o conceito de antifragilidade. Vocês conhecem antifragilidade, o conceito de antifrágil? Quem conhece o conceito de antifrágil poderia nos ajudar aí. Bom, esse conceito ele nasceu de um libanês, professor de matemática, que previu a crise de 2008 nos Estados Unidos. Ele tem alguns livros muito interessantes, um deles é A Lógica do Cisne Negro, onde ele fala que o cisne negro é algo que acontece sem que a sociedade espere. É algo que vai chegar de maneira inesperada na vida dos seres humanos. O Nassim Taleb, ele, com a previsão que ele fez da crise econômica de 2008, ele acabou por se tornar uma pessoa milionária, porque ele soube onde investir na Bolsa de Valores naquele momento em que todas as pessoas estavam sofrendo com a ideia de crise. Então, para o mercado financeiro, ele criou esse conceito de antifragilidade. Bom, antes da antifragilidade, ele trabalhou outros dois conceitos que vão estar no meu novo livro, que eu lanço no final de fevereiro e início de março. Chama Escolas Antifrágeis, né? Como lidar com a antifragilidade de cada setor da escola. Bom, mas voltando. Bom, qual seria o contrário de frágil? O contrário de frágil, segundo Nassim Taleb, ele que trabalha o conceito, ele vai falar que o contrário de frágil é robusto, forte, né? É aquilo que a gente falava resiliente, ok? E o que seria o antifrágil? O resiliente é aquele que consegue suportar a crise. O antifrágil, ele ainda é mais forte do que o resiliente, porque ele, além de suportar a crise, ele consegue se beneficiar com o caos que a crise traz. Bom, então você vai me perguntar assim, professor, mas você está me falando então que nós podemos nos beneficiar com a crise? Perfeitamente. É isso mesmo. E isso não é antiético. É a capacidade de olhar para a crise com criatividade. Veja bem o que as escolas terão de fazer agora frente a esse cenário que se apresenta um cenário atípico, um cenário complexo. As escolas vão ter que reinventar a sua forma de trabalhar com educação. Bom, como foi isso em 2020? Os professores, com pouquíssimo tempo, tiveram que se acostumar a uma rotina de ensino remoto. Vejam, o ensino remoto chegou, os gestores tiveram que, a qualquer momento, lidar com a capacidade de comunicar com pais, com crianças, com jovens, pelo mundo digital. Bom, aqui nós temos dois problemas. Existiam escolas que já estavam on, mas a maioria das escolas estavam off, ou seja, elas não tinham entrado ainda, e isso é uma coisa relativamente intrigante, no mundo digital. Não obstante a BNCC trabalhar a competência de cultura digital, e a BNCC que teria que ter sido implantada no ano passado. Bom, essas escolas tiveram de correr atrás de plataformas, atrás de fornecedores que pudessem suprir essa lacuna. Bom, investimento que não tinha sido planejado, e isso acaba impactando no financeiro da escola, na cultura organizacional da escola, no clima organizacional, porque o professor agora vai fazer um trabalho home office além do que ele já fazia. Porque a palavra home office para professor
já era uma palavra que ele já praticava, só que o home office dele era no sábado e no domingo. Agora o home office se prolongou, tendo que lidar com a rotina de trabalho, seja do seu companheiro ou companheira, das pessoas que moram em sua casa, com seus filhos, etc. O ambiente ficou precarizado, o ambiente de trabalho do professor, porque, não obstante toda a rotina que ele tem ainda de trabalho, ele tem que lidar com uma nova forma de encarar a rotina em casa, no seu domicílio. E aí o professor se tornou uma pessoa antifrágil, que é algo que transcende o resiliente, como a Anneli está dizendo. Não é? O que o antifrágil é? É aquela pessoa capaz de suportar com força o caos, a crise, o momento dificultador ou até mesmo o cisne negro, que é aquele momento inesperado, que ninguém consegue prever. O Nassim Taleb, quando veio ao Brasil, em São Paulo, no ano passado, e eu tive a oportunidade de acompanhar, ele falou que a pandemia não é um cisne negro. Bom, vamos ao que é cisne negro. Cisne negro é quando acontece algo de inesperado na sociedade. Por exemplo, 11 de setembro, quando o avião bateu nas duas torres e ninguém esperava por aquele evento, ninguém naquele momento sabia a origem, né, precisa e nem a forma de estratégia daqueles, entre aspas, terroristas. Né? Bom, a pandemia não é um cisne negro porque ela não é nada raro. Né? Nós tivemos epidemias que poderiam ter se transformado numa pandemia rapidamente. Então, o Nassim Taleb afirmou que não é o caso de chamar aquele momento, esse momento de 2020 do Covid-19 que nós vivemos até agora, como um cisne negro. Mas é um momento raro, é um momento difícil, é um momento que gera crise, é um momento que nos convida a pensar como gerir a nossa vida individual, seja familiar, seja financeira, seja emocional, não é? Muitas pessoas vivendo crises existenciais profundas, jovens se automutilando, jovens pensando no autoextermínio, pessoas com depressão, um conceito que o Augusto Cury, o Dr. Augusto Cury bem trabalha. As janelas killers começaram a aparecer. O que são as janelas killers? Pensamentos assassinos, como que sabotadores internos, fora os sabotadores externos, que é você ficar assistindo compulsivamente a TV, as notícias, os jornais, consultar de forma maciça a internet, enveredar pelas redes sociais, pegando só aquilo que é catastrófico. Então nós estamos vivendo um pânico coletivo, muitas pessoas tentando fugir desse pânico, e essa não é a postura antifrágil. A postura de antifragilidade que o gestor vai ter que ter vai ser redesenhar a forma de assistir, atender e entender as novas demandas da sua comunidade educativa. Bom, quando eu falo comunidade educativa, eu tenho que falar que são os funcionários, que eu chamo aqui de educadores, né, de apoio, todos eles, desde a faxina até a diretoria. Para mim todo mundo é educador. O cerne da atividade pedagógica, que são os professores, a liderança, que é a gestão pedagógica. Todas essas pessoas devem estar envolvidas na construção de um grande projeto emergencial para a educação, para que a escola consiga sobreviver e ter perenidade. Bom, é importante que aquela escola que perceba que as condições financeiras já são precárias, é importante que elas já procurem pessoas que possam assumir para garantir a empregabilidade dos seus professores. E aí vocês vão dizer, não, Paulo, você está sendo radical? Não, é vender mesmo. Venda logo antes que você fique numa situação insuportável e que você não consiga realmente gerir e garantir a vida das famílias que pela sua escola passam, desde os colaboradores até os estudantes. Bom,
esse plano de recuperação para a escola que ainda tem fôlego, que ainda tem resistência, que ainda tem criatividade e capacidade de enfrentar essa tempestade, como eu disse no início da live, ela precisa ter uma fé, mas precisa também ter uma racionalidade prática. O que a legislação permite que façamos? Vamos fazer, né? Teremos que, infelizmente, diminuir algum valor na aula dos nossos colaboradores, se isso for possível. E se a legislação prevê que podemos, como gestores temos que fazer. Não se trata de ser bom ou mal, cruel, é o cenário, é o momento do barco que está na tempestade. Quando o barco está na tempestade, ele tem que procurar chegar até o porto mais próximo. Então, o que seria a resiliência aí? Seria fazer o que algumas escolas fizeram. Eu acompanhei um movimento aqui em Belo Horizonte bem interessante, que foi, olha, algumas escolas, apesar da crise, enviaram as cestas de Natal para os seus professores, cumprimentaram os seus colaboradores educadores de apoio, deram assistência às famílias, dialogaram com os pais que estão com dificuldade financeira, continuaram a tentar garantir um clima mínimo de lucidez frente ao pânico que a crise pode e está provocando. Então nós estamos vivendo um momento, e muito me honra ter a presença da professora doutora Lucília Panicet nesta live, ela que vai fazer o prefácio desse livro que eu vou falar de antifragilidade, e que está conosco lançando um livro no dia 16 agora de janeiro. Bom, o que essas escolas fizeram? Elas tentaram garantir aquela humanização necessária no momento da crise. Contudo, gente, universidades já estão demitindo, escolas de ensino médio estão demitindo, o Enem sofrerá nesse ano um impacto alucinante sobre a vida desses jovens, não é? Nós temos que redesenhar a educação brasileira, e para isso a gente quer criar um grande movimento, uma conversa aqui nas lives com quem assim desejar, para a gente discutir esse conceito de resiliência. Bom, na física, esse conceito de resiliência diz que é a capacidade de um corpo, de uma pessoa, de um ser, de resistir a pressões externas com bastante intensidade. Contudo, a resiliência, ela tem que ser uma resiliência coletiva. Infelizmente o Brasil vive um vazio de liderança e uma multiplicidade de chefias. Bom, o que o líder de uma escola tem que fazer agora e não o chefe? Ele tem que levar para as famílias, agora que o ano começa, agora que nós estamos de férias ainda, mas levar mensagem de tranquilidade para as famílias. Tranquilidade no sentido de que os serviços, da forma que eles serão realizados, tentarão no máximo atender e entender as demandas das famílias e dos estudantes, né? Tranquilidade para os seus professores que terão, como tiveram, dificuldade de entrar na nova rotina do ensino híbrido, do ensino remoto emergencial, seja lá o nome que nós quisermos dar. Contudo, eu acredito que seja um ensino remoto emergencial e agora ensino remoto. É importante que o gestor seja um líder e não um chefe, porque de chefes que dizem besteiras, eu acho que o Brasil está cansado. O Brasil tem um projeto salutar, sim. O Brasil tem como sair dessa crise, sim. O Brasil tem riquezas. O Brasil tem capacidade de superar. É preciso que as boas cabeças se unam em torno de um pacto nacional pela resolução dos problemas, sobretudo educacionais. Nós temos aí, infelizmente, uma demanda enorme de diversidade, como a Jaqueline fala ali. Essa diversidade educacional, ela infelizmente não leva em conta os negros. 55% da população brasileira é negra,
E infelizmente nós não estamos vendo negros no Supremo Tribunal Federal, depois do Joaquim Barbosa. Infelizmente nós estamos vendo poucas lideranças negras nas linhas de poder, a mídia é branca. E quando eu digo assim, eu não estou dizendo que essas pessoas não são competentes, mas que nós precisamos empoderar as pessoas que não fazem parte dessa realidade, que precisam entrar. Eu gosto muito da Michelle Obama, e agora gosto ainda mais, porque eu tenho tido algumas conversas com a fundação que o seu marido criou. A Michelle Obama, ela conseguiu fazer aquilo que as mulheres negras deveriam fazer, que é deixar a chapinha de lado e deixar o seu cabelo ser como é, não é? E é uma crítica mesmo. Veja bem, a gente precisa aceitar a nossa identidade. O primeiro passo para ser resiliente é lidar bem com a sua identidade. Você é professor, você é gestor, você é colaborador, você é pai, você é estudante. Qual é a sua identidade? Qual é o seu papel nessa jornada de aprendizado que todos nós estamos vivendo? Bom, cabe ao estudante organizar os seus horários, né, em diálogo, se houver, com seus pais, com as pessoas que moram na sua casa, tentar organizar um planner agora nesse momento em que o ano começa. Cabem aos pais o papel de ser mais líderes e menos amiguinhos dos seus filhos. É preciso criar uma rotina, estabelecer critérios, definir horários, fazer com que o seu filho goste de cultura, goste de educação, porque de pessoas idiotas a gente já tem muitas por aí. Alguns até que dizem que o Brasil não tem saída. Bom, aí nós precisamos também que o professor descanse agora, nesse momento onde é férias, né? Talvez no Sudeste, em alguns estados os professores já estão na lida novamente. É preciso que o professor agora planeje, e veja bem, o planejamento do professor deve ser agora um planejamento pensado para mídias que ele até então não dominava, porque era um imigrante digital e trabalhando com nativos digitais. É complexa a realidade e isso requer resiliência. Mas eu quero falar mesmo da capacidade de ser antifrágil, da capacidade de deixar de ser simplesmente aquele que atende a média, e aí uma palavra, a palavra medíocre. Nós temos que avançar para cima dessa média ou dessa mediocridade. Nós temos que começar a colocar a escola para pensar o que ela pode fazer à noite, à tarde, de que forma ela pode ser sustentável, quais projetos de educação ambiental ela pode estabelecer, como ela pode gerar negócios além do negócio que ela já sobrevive no caso das particulares, como a escola pública pode gerar multirões, capacidade de rejuvenescer a sua estrutura, seja física, seja pedagógica, como nós podemos levar pessoas para dar palestras nas escolas e formar os professores, seja via live, seja presencial quando pudermos. Que tipo de mutirão que nós temos que fazer para que a educação sobreviva, se torne resiliente e consiga se tornar antifrágil? Essa é a minha pergunta para 2021. Esse é o dilema que o movimento Educação é o Alvo viverá nesse ano. Nós estamos produzindo livros, aqui vários autores presentes na live. Nós estamos buscando os canais digitais, né? Vários de vocês já fizeram lives. O que nós podemos fazer de maneira criativa para gerar a antifragilidade? Ou seja, para pararmos de ficar no muro de lamentação e começarmos a construir um projeto educacional de Brasil que sobreviva a todas as idiotices que a gente anda vendo por aí. Então essa live de hoje é uma live provocativa. Eu queria que vocês fizessem os seus comentários, deixassem aí talvez a sua pergunta. Se você quiser entrar aqui comigo agora também, é só falar eu quero e a gente pode conversar junto. Essa é uma live aberta como todas as outras que eu vou fazer durante essa semana, esse mês. O que vocês estão achando dessa conversa?
Definiram bem o que é resiliência e antifragilidade? Fala para mim aí. Vou te esperar enquanto eu tomo uma água. Alguém quer entrar na roda? Bom, pessoal, a Lúcia, lá de Juiz de Fora, ela me mandou uma pergunta aqui pelo WhatsApp. Obrigado, viu, Lúcia? Lúcia é uma gestora de uma escola pública lá em Juiz de Fora. Ela está perguntando como que a escola pública pode chegar a essa antifragilidade, ou seja, deixar de ser somente resiliente e ser antifrágil. Bom, a primeira coisa que nós temos que fazer é lembrar que nós somos cidadãos, somos nós que votamos, somos nós que elegemos as pessoas que estão ocupando os cargos públicos, não é? Então a primeira coisa é treinar os nossos estudantes para pensar. A palavra do momento, que é uma palavra que eu sei que o Paulo Rogério gosta muito, ele que estava aqui com a gente, é a metacognição. A pensar sobre o que aprende. Nesse momento, os conceitos de cidadania, os conceitos de mudança social, de solidariedade, infelizmente foram muito atacados, dizendo que isso é pensar político. Falta as pessoas entenderem aquilo que Aristóteles falava já na Grécia Antiga, já tem tempo. O homem é um ser político. Tudo que ele faz está totalmente repleto de política. Se você comenta ou não comenta, você fez uma opção política. Então é importante que nós possamos eleger nas nossas cidades pessoas que apresentem projetos debatidos com a sociedade para fazer com que a escola pública tenha seus projetos. É muito importante nesse momento que a BNCC acabou de ser implantada, que as escolas possam revisar o seu projeto político-pedagógico com todos, com toda a comunidade educativa. Ah, Paulo, mas a gente está agora impossibilitado de ir presencialmente. Abram fóruns digitais, me coloque à disposição para ajudar a assessorar as escolas públicas que não têm possibilidade disso. As privadas também a gente pode conversar, né? E uma pergunta da Annelise: será que os professores e a escola estão preparados para a antifragilidade? Bom, Annelise, a primeira coisa que eles têm que fazer é entender o que é o conceito, né? Por isso é que a gente está lançando o livro. Antifragilidade é essa capacidade de suportar toda a crise e tentar ir, durante a crise, desenhando modelos para que a gente possa suportar. Olha essa palavra, suportar. Suportar é dar suporte, não é? Outro dia uma pessoa se aproximou de mim, né, numa consultoria, numa escola, ela disse: eu não suporto tal pessoa. Eu disse: mas você tem que suportar, você é a líder dela, você tem que dar suporte, né? E quais são os suportes que os professores precisam ter? Eles precisam buscar terapia, eles precisam cuidar da saúde, os professores têm que cuidar da sua rotina, da sua alimentação, do seu lazer, da sua saúde mental, não é? Devem ter saber comunicar com pais, com alunos, com as pessoas que fazem parte da escola. Para isso, o líder da escola deve criar um clima organizacional saudável, não é? E aí você está dizendo: penso que as questões humanitárias, a acolhida que estamos preparando para os alunos e pais, devem ser direcionados também aos professores. Bom, eles são os primeiros. Em várias lives aqui eu defendi que a primeira semana não deveria ter a aula, a dita aula, mas deveria ter a acolhida daqueles que vão estar à frente do barco nas aulas. Sejam essas aulas aulas digitais, aulas híbridas, remotas, assíncronas, síncronas. O que é importante é que os professores sejam acolhidos, percebidos, amados,
aceitos e preparados para enfrentar a grande jornada, que eu diria, como eu estou dizendo no livro, que é a jornada do herói, né? Ninguém tem o elixir, e o elixir seria a vacina para todos. Na minha crença, os professores devem ser os primeiros grupos a serem vacinados, porque eles vão estar diante da formação de crianças e adolescentes que são o futuro e o presente do país. Eu prefiro dizer que eles são o presente, mas também serão o futuro. Então penso tê-la respondido com a resposta que você merece, né? Então, a antifragilidade é essa capacidade de suportar, de ser robusto, mas além da robustez, ser alguém que tem um projeto capaz de sair da crise e superar as dificuldades, né? Eu convido vocês a pesquisar esse conceito de antifragilidade, convido também a adquirir o livro, porque eu peguei esse conceito que é do mercado financeiro e trouxe para a educação, né? O livro sai agora no final de fevereiro, no máximo março, para a gente pensar sobre isso, tá? Então, escola antifrágil é aquela escola que não aceita mais que o mundo é VUCA, porque o mundo, agora os estudiosos já falam que o mundo agora ficou bunny. Paulo, o que é bunny? É aquela incerteza, é aquela ansiedade que a gente tem, é aquele desejo de que tudo se resolva do jeito que a gente quer e nem sempre isso acontece. Veja bem, os estudantes estão vivendo aí um período também muito sério, eles estão deprimidos, querendo se encontrar, muitos deles quebrando até o isolamento para se encontrar e alguns agora se contaminando com a Covid, que não escolheu mais idade, né? O vírus não tem um calendário. Então, o que nós precisamos fazer? Trabalhar apesar do vírus. Qual que é o vírus que eu quero na escola? Sabe, o vírus que eu quero na escola é do conhecimento. Conhecimento dá para gerar de maneira digital, conhecimento dá para gerar com pesquisas inteligentes, com saídas criativas. Então, esse é o grande sonho que eu tenho para a escola, não é? O engajamento, o empoderamento, a capacidade das pessoas de se organizarem, não é? Veja bem, é a capacidade de lutar pela cidadania, é a capacidade de oferecer projetos saudáveis para a sociedade. E seria bom que as escolas começassem a pensar projetos alternativos para crises como a que nós enfrentamos. Isso é antifragilidade, não é? Veja bem se a gente pudesse já começar a pensar sobre uma escola que estuda a partir das ODS, dos Objetivos do Milênio. Seria um grande projeto. Quem sabe o currículo ser pensado à luz daquilo que o Edgar Morin propôs nos 7 Saberes? Quem sabe a escola pensar um currículo inteligente, um currículo novo, um currículo realista, que coloque a matemática a serviço da vida, que coloque a biologia cada vez mais inserida na ética da vida, que coloque o ensino religioso, se lá tiver, a ética, a cidadania, a filosofia, a sociologia, todas as disciplinas trabalhando por projetos transversais, coletivos, provas interdisciplinares, para fazer com que o aluno saia da caixa e pense a realidade de uma maneira crítica, realista e não fantasiosa, como muitas provas são. Não é? É inadmissível que alunos na alfabetização tenham que responder perguntas sobre ursos polares, se nós temos uma fauna, uma flora aqui tropical. É importante que eles conheçam o que tem na neve, mas o mais legal seria contextualizar a nossa realidade, fazer com que a nossa escola se transforme numa escola antifrágil a partir de ler a realidade, ver a realidade, comover com a realidade, ver com os olhos do coração,
mover em torno dessa realidade, promover uma nova realidade de escola, seja pública e seja privada, capaz de fazer com que possamos evoluir, que possamos levar uma cultura da paz na escola, não é? Então, a antifragilidade é sim uma modelável e moldável, como diz aqui a Annelise. A professora Tânia está dizendo, seria a escola realmente integrada na vida e não uma ilha da fantasia? Olha, muitas provas aí mostram que a escola parece que não está no planeta Terra, não é? Os estudantes às vezes olham para os professores e falam assim, esse cara parece um ET, porque é decorar e entregar aquilo que Paulo Freire, né, o tão combatido Paulo Freire, ainda bem, árvore que dá fruto sempre leva pedra. Paulo Freire dizia que é contextualizar, que é fazer uma escola que é feita de gente, e essa escola feita de gente, essa escola é uma escola que tem conflitos, que tem confrontos, que tem encontros, que tem desencontros, que tem debate, que tem pensamentos divergentes, convergentes, né? A Jaqueline Cacheiro está dizendo, os currículos precisam ser construídos pensando que devem estar a serviço de uma educação transformadora. É preciso desafiar essa estrutura tão amarrada e conteudista. Eu concordo. Muitas vezes as orientadoras, né, mais do que as orientadoras, as orientadoras estão atendendo o pai, né, então elas têm que dar uma resposta, mas as supervisoras cobram dos professores em qual capítulo do livro que ele está, como que está o planejamento que foi feito lá em janeiro. Gente, quem fez o planejamento em janeiro de 2020 não sabia que em março tudo que ele planejou deveria ser reinventado, reprogramado, repaginado. E hoje eu vi o anúncio de uma mãe de uma escola falando o seguinte: eu estou vendendo os livros do meu filho porque ele não usou quase nada. Olha, lógico que ele não usou quase nada. O professor teve que sair de uma forma e a última coisa que ele ia pensar é ficar fazendo página a página do livro. Eu te garanto que o conteúdo, que as coisas que ele tentou programar, ele mandou brasa e fez. Porque os professores são os grandes valentes antifrágeis desse momento. Eles não abaixaram a cabeça. Como todo ser humano, eles puderam reclamar, questionar e criticar a realidade. Mas o professor é o responsável pelo fazer pedagógico e pela coragem de resistir, não é? Imagina uma escola que fale de elegância, de conduta polida, por exemplo, usar a máscara onde tem que usar, né? Por exemplo, respeitar os procedimentos de não aglomerar. Isso tudo é elegância, isso tudo é polidez. Essa cultura vem da família, mas que a escola também ajuda, não é? Imagina quantos pais tiveram que reaprender a brincar com os próprios filhos, né? Quantos pais tiveram que se ajustar com resiliência a ter que diminuir os custos econômicos da família porque o seu salário foi cortado, alguns estão desempregados, outros receberam até mês de dezembro seu auxílio emergencial e agora não terão, né? Então agora é um grande momento da antifragilidade, né? É preciso, a Annelise está perguntando, ser moldável e ser antifrágil. Nós temos que ser isso, temos que ser flexível, que aprender a criar uma escola flexível, mas que conserve os principais valores, que é a capacidade de aprender, a capacidade de aprender a fazer, a capacidade de aprender a conviver e, sobretudo, a capacidade de aprender a ser, né? Ser pessoas que consigam sobreviver apesar da crise. Eu tenho aqui um exemplo de uma pessoa antifrágil, por exemplo, Viktor Franklin, que viveu no campo de concentração nazista e que escreveu aquele belíssimo livro Em Busca de um Sentido, né? Isso é uma pessoa antifrágil, é a pessoa que conseguiu conviver com o máximo de tortura, conviver com uma situação dura, onde uma batata valia ouro,
não é? E os nossos jovens têm que aprender, as nossas crianças têm que aprender a não deixar comida no prato, aprender que uma batata no tempo de fome é muito importante para uma pessoa, aprender a partilhar aquilo que tem com os outros, aprender a fazer um trabalho voluntário, aprender que a antifragilidade está também na bondade, na benevolência, na capacidade de ajudar, na capacidade de construir um projeto de vida que seja individual, mas também coletivo. Então, a resiliência tem a ver com construir um projeto de vida que seja do planeta. Não existe nada fora, tudo está dentro o tempo inteiro. Com isso, eu quero terminar essa reflexão com vocês, dizer que eu estou aberto ao debate e que quem desejar conversar sobre educação humanizadora para o século XXI, a gente está aqui. E aguarde que na semana que vem a gente tem umas conversas bem legais. Vamos conversar com pessoas bem legais mesmo. Um abraço então, fui. Eu gostaria que vocês avaliassem essa pequena live de contribuição com o tempo que nós tivemos e voltemos a falar sobre gestão humanizadora na escola. Muito obrigado. Tchau, pessoal.